Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos aqui para mais uma caminhada por 15 minutos na trilha da espiritualidade do terceiro milênio. Nessa abertura, desejamos a todos os nossos ouvintes e suas famílias uma feliz Páscoa. Vamos fazer o nosso programa hoje falando sobre a Páscoa. O que significa a palavra Páscoa? A origem mais remota dessa palavra vem dos hebreus e aparece com o termo de Pesach, cujo significado é passagem. Para o povo hebreu ou judeu, sempre teve um significado muito especial porque marca a passagem da escravidão para a liberdade, que passou pela passagem do Mar Vermelho, segundo narra o livro do Êxodo, inserido entre os livros que compõem a Bíblia na parte denominada de Antigo Testamento. Dizem os pesquisadores que esses fatos aconteceram em torno de 1250 anos antes de Cristo. Como é fixada a Páscoa no calendário? No ano de 325 da era cristã, o Concílio de Nicéia fixou a Páscoa baseando-se no calendário da lua. Na época estava em vigor para o mundo cristão o calendário juliano. Assim eles fixaram a data para o primeiro domingo após a lua cheia, que ocorria após o dia 21 de março, imaginando que o equinócio da primavera boreal acontecia sempre no dia 21 de março. Equinócio no mundo ocidental, no norte do planeta. A palavra equinócio significa que naquele dia, o dia e a noite têm duração igual. Posteriormente tiveram que refazer esse conceito e fixar um novo conceito para justificar a data de 21 de março como ponto de partida para a fixação da Páscoa, porque no ano de 1582, o Papa Gregório XIII, aconselhado por vários astrônomos, elaborou um outro calendário que levou o seu nome, ou seja, calendário gregoriano, em vigor até hoje. Assim, a Páscoa nunca acontece antes de 22 de março e nem depois de 25 de abril. E assim fica explicado como se fixa o dia da Páscoa, que é uma festa móvel. Amigos ouvintes, fizemos essa pequena explicação de pesquisa histórica porque a grande maioria não sabe quais as regras que são obedecidas para a fixação da Páscoa e onde isso ocorreu. Assim, a partir dessa Páscoa, nossos ouvintes sabem como ela acontecia no passado. Há todo um cerimonial que a religião judaica observa até hoje, como comer o pão sem fermento, sem fermentar a massa, significando que não houve tempo para deixar o pão fermentar em face da pressa que eles tinham em abandonar o Egito, cuja libertação foi cercada por muitas tragédias, segundo narra o livro de Moisés. Bem, e qual o significado para nós cristãos da Páscoa? A Páscoa é, juntamente com o Natal, a maior comemoração da cristandade, porque são as duas festas que marcam o nascimento e a morte de Jesus. Para os cristãos que seguem os ensinamentos filosóficos e teológicos da doutrina espírita, o personagem conhecido através da história como Jesus o Cristo foi, segundo informações das altas esferas espirituais, o ser mais perfeito que já encarnou no planeta Terra. Uma das perguntas que cabe formular é a seguinte: tudo o que a cristandade sabe acerca do nascimento, vida e obra de Jesus é o que está contido nos evangelhos conhecidos como Novo Testamento. Como surgiram esses evangelhos? O que fala a história sobre o personagem Jesus? Atentem, amigos ouvintes, para a seguinte explicação que foi dada pelo médium Edgar Armon na sua obra O Redentor. O Papa Damaso I, que exerceu o seu pontificado entre os anos de 366 a 384, incumbiu para codificar o cristianismo disperso, na época, um padre muito culto de nome Jerônimo.
Naquela época, aquele padre conseguiu reunir 44 narrativas falando da vida de Jesus. Ele então escolheu 4. João e Mateus haviam sido apóstolos de Jesus e com ele conviveram. Marcos não foi apóstolo, porém colheu informações, inclusive com Maria, mãe de Jesus. E Lucas, por ter sido muito ligado a Paulo de Tarso, cujas cartas e instruções foram inseridas no Novo Testamento. Na verdade, amigos ouvintes, a explicação é bem longa e não cabe nesse espaço. Porém, através desse trabalho foi codificado o cristianismo válido até hoje. Mais tarde foram encontrados outros evangelhos, como o Evangelho de Tomé, encontrado no Egito, onde o apóstolo desencarnou e foi publicado em livro denominado o Quinto Evangelho. Possuímos esse livro e nele Tomé narra, em linguagem muito prolixa, ensinamentos passados por Jesus que não constam dos evangelhos anteriores. Existe algum registro histórico sobre Jesus? Muito pouco a história registrou acerca do mestre. Na época, Roma dominava o mundo, inclusive a Palestina, e o povo judeu não era visto com bons olhos pelo povo romano, inclusive a Palestina. Não era pelo povo romano, até pela própria religião que praticavam, acreditando num único Deus, ao passo que os romanos tinham um Deus para cada atividade. Os registros históricos, de maneira geral, eram muito escassos por deficiência de material para registro. Porém, em alguns raros fragmentos foram encontrados de forma muito pontual referências a um personagem. E quem deixou escrito isso foi um historiador judaico de nome Flávio Joséfo, que viveu entre os anos de 37 ao ano 100 da era cristã. Consta do seu livro que, por ocasião da sublevação do povo judeu contra Pilatos, que apareceu Jesus, classificando-o como homem sábio, se é que, falando dele, diz Flávio Joséfo, podemos usar esse termo homem, pois ele fez coisas maravilhosas e, para os que aceitam a verdade com prazer, foi um mestre. Atraiu para si muitos judeus e também muitos gregos. Bem, amigos ouvintes, mas vamos falar um pouco sobre o que dizem os mentores espirituais das altas esferas sobre Jesus e sua missão na Terra. Primeiro, que Jesus veio efetivamente como Messias, que significa Salvador, trazendo com sua vinda uma nova energia para o planeta Terra. E, acima de tudo, oferecer à humanidade diretrizes espirituais mais perfeitas e definitivas. Redimir os homens e encaminhá-los para o seu reino divino de luz e de amor, e foi cumprida em todos os sentidos, não importando ao divino Cordeiro os sofrimentos físicos e morais que suportou, indicando os caminhos luminosos do amor e da paz universal. Deixou ao mundo um legado eterno que é lei, não somente para a Terra pequenina e atrasada, mas para todo o cosmos. Veio apontar o caminho que descobre a verdade e leva o ser humano para a verdadeira vida. Mas há um detalhe muito importante a ser considerado por todos nós. Quando ele ensinou que seu reino não era deste mundo, ele o fez em palavras. Porém, vejam bem, com sua ressurreição, veio provar que há um outro reino, além desse nosso da terra, que pode ser medido pelos 5 sentidos. O verdadeiro reino, e ele provou então pela primeira vez para a humanidade que a vida continua. Ao ressurgir e se apresentar aos apóstolos e seres que lhe eram mais próximos, materializou o seu corpo físico, porque a sua condição e qualidade mediúnica lhe conferiam esse poder. Então, amigos ouvintes, o verdadeiro sentido da Páscoa não está na morte do corpo físico de Jesus, porque esse corpo é falível, deteriora, mas o verdadeiro sentido está na ressurreição, mostrando para a humanidade que a vida continua,
não apenas para ele, mas para toda a coletividade humana e cósmica. Jesus foi o verdadeiro médium da falange crística, cuja falange é constituída de seres da mais alta hierarquia, coordenando a vida planetária e interplanetária. Então, assim, concluímos o nosso programa desse dia da Páscoa, lembrando que Páscoa é renovação, transformação, reforma íntima. Pense em tudo isso com muito carinho, enquanto desejamos a todos uma feliz Páscoa junto com suas famílias.